Viver com naturalidade, do livro Renovando Atitudes. E nós vamos começar hoje com exatamente o que Hamed, nesse capítulo, tirou do livro Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, do item 10, O Homem no Mundo, por um Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Vivei com os homens de vossa época, como deve viver os homens. Fostes chamados a entrar em contato com espíritos de natureza diferente, de caracteres opostos, e não choqueis nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede felizes, mas da alegria que dá uma boa consciência. Então, ele nos convida no tempo longínquo de 1863 a viver com naturalidade, que é o tema desse capítulo, onde nós usaremos, como diz ele, o nosso jeitinho peculiar para participar da sociedade no tempo da história que a humanidade experiencia atualmente. Humberto Holden, no livro O Caminho da Felicidade, ele disse o seguinte, que Deus não criou mercadorias em série. É isso, gente. Todas as obras de Deus são originais, inéditas. Não há cópias, não há repetições na natureza. Hamed mesmo fala nesse capítulo da vitrina de biodiversidade ou multiplicidade de seres da natureza. Cada planta, cada inseto, cada animal, cada ave, cada folha é uma obra de arte original que nunca será repetida da mesma forma. Sobretudo, gente, nós também, os seres humanos, somos únicos no nosso modo de ser. Por isso, ninguém deve exigir que A seja igual a B. Deus, ele não criou gente, Deus criou indivíduos, personalidades diferenciadas umas das outras pelo livre-arbítrio, pelas escolhas. Nós não somos marionetes nem de Deus, que dirá de alguma pessoa. Então, por que queremos nivelar o que Deus, o nosso Pai amado, diferenciou? Hamed nos lembra que viver no mundo é entrar em contato com espíritos de naturezas diferentes. Então, estamos todos juntos e misturados, né? De caracteres muitas vezes opostos. Caminhamos vidas paralelas, apesar de viver juntos na mesma casa. Por quê? Porque temos os nossos próprios compromissos que precisam ser materializados, vividos e realizados. A nossa verdade jamais pode ceder espaço à verdade dos outros e vice-versa. Porque isso, se acontecer, se nós vivermos a verdade do outro, ou o outro viver a nossa verdade, nós não estaremos em paz. Por isso que Hamed fala, cada um dá o que tem, vive do jeito que pede, que pode, e percebe da maneira que vê. Pois é, cada um enxerga a mesma situação segundo as suas experiências. Quer ver um exemplo? Um acidente de moto, de repente você chega na rua e observa um cara deitado, a motocicleta caída, a pessoa do carro, né, está em pé ao lado, em frente àquilo, e aí chega, por exemplo, o médico. Naquela hora ele está se preocupando, né, com as vértebras dessa região, coloca uma tala, observa, né, se tem algum, a palpação, né, se tem algum osso quebrado, algum rompimento de algum órgão mais importante. Então ele está vendo aquela situação dessa forma. Mas, por exemplo, se for o policial, ele já está querendo saber, observar se a pessoa que estava no carro atravessou o sinal, né, vermelho ou verde, né? Ou se a motocicleta, o homem da motocicleta é que atravessou, ou se esse cara da motocicleta estava fugindo, ou se ele estava tentando alguma coisa. Quer dizer, ele está olhando, né, sobre o ângulo do trânsito,
né? Se alguém roubou alguém, se ele estava correndo, se a outra estava fora da velocidade, se a pessoa que estava dentro do carro estava alcoolizada. E o padre, se tivesse ali, queria fazer a extremunção, né? Todo mundo vendo da mesma maneira, a mesma situação, segundo as suas experiências. Também podemos interpretar, né, como o Hamed disse, né, percebe da maneira que vê. Também, por exemplo, miopia. Alguém tem 4 graus, outro tem 1. Quem tem 4 graus vê com menos detalhes. Quem vê, né, quem tem 1 grau ou não tem nenhum, vê com mais detalhes aquilo. Pois é. Mas pensando, né, opostos. Pode haver, já que nós temos que viver com criaturas que pensam de maneiras diferentes, que teve experiências diferentes, que sentem diferente, será que a gente pode ter paz e harmonia, por exemplo, no nosso lar, no nosso trabalho, na nossa vida social com os nossos amigos? Como que pode haver, né, concórdia entre 2 ou mais pessoas tão heterogêneas? Pois é, diferenças não significam divergências. Harmonia não é caos, mas também não é monotonia. Harmonia é diversidade de gênios, de maneira de gostar, né? Manter a diversidade não quer dizer viver em conflitos ou discórdias. E o segredo da harmonia, para nós vivermos nesse mundo, como é o capítulo de hoje, com naturalidade, está, sabe em quê? Na integração, na adaptação, em saber adaptar o próprio caráter e gênio ao caráter e gênio do outro, fazer de si um complemento do outro. Integrar não quer dizer identificar com os erros da pessoa, como também não quer dizer destruir, mas sim completar. Olha o exemplo do nosso corpo. As células são todas diferentes entre si e cada uma com a sua função diferente, peculiar. Imagine se todas as células fossem idênticas, como que ia funcionar o organismo? E se por elas serem diferentes, guerreassem entre si? Seria impossível a vida orgânica. Mas como o segredo do nosso organismo não está na identificação, né, de tudo tá igual, ou na destruição, que é o conflito mútuo, mas sim numa completa integração de cada grupo de células para o bom funcionamento do todo. Reparem, as células colaboram entre si e cada uma faz a sua parte. E isso resulta no equilíbrio, no bem-estar do organismo. O mesmo se dá, podemos transpor isso para o capítulo de hoje, né? Mesmo se dá junto à comunidade em que nós vivemos, no aperfeiçoamento do todo da humanidade. Como nos explica Hamed. Todos nós fomos chamados, diz ele, convocados para contribuirmos com as nossas vocações. E ele explica que vocação é a voz que chama. Mas ele faz uma diferença com talentos, que ele fala que nós podemos ter a vocação, o chamado, para contribuir com os nossos talentos. Onde o Hamed diz e explica que talentos são impulsos naturais da alma, adquirida pela repetição de fatos semelhantes através das vidas sucessivas. Por isso, cada um de nós podemos viver juntos e misturados, caminhando em estradas paralelas no próprio compasso existencial, contribuindo de maneira, como diz Hamed, sui generis, a vida comunitária, como diz ele, né? E pede que façamos isso com alegria, com ânimo. E ele até explica que ânimo quer dizer alma, ânimos. Ele fala viver com alma, viver com ânimo, pois não existe, gente, maior alegria de que dar significado e utilidade às nossas vidas. Responder ao chamado, à convocação. A nossa incumbência de hoje não é um lugar fixo, isso é um degrau. Então, pensemos, precisamos evoluir em grupo. Precisamos uns dos outros para atingir
os nossos alvos, os nossos objetivos reencarnatórios, né? Aquele progresso a qual nós tantos queremos, né? E aquele que caminha conosco é objeto da nossa evolução. E nós somos objetos da sua evolução. Não precisamos, como diz Emmanuel através de Chico, espiar longe para descobrir o nosso dever. O dever, ele chega traçado pelas circunstâncias das nossas escolhas, quer sejam atuais ou pretéritas. Estamos intrinsecamente ligados, estamos quebrando, diz Emmanuel, algemas de desamor, de desafeto, para entrelaçarmos os nossos laços perfumados em amor. Por isso, o nosso doce Rabi, ele desprezava o que via e lia na alma de Saulo, por exemplo, o Paulo a se desabrochar. E nós temos talvez muitos Saulos caminhando conosco. O mestre se integrava intensamente na vida social, diz Hamed. Ele participava das festas de casamento, onde Maria pediu para que ele mudasse, que ele transformasse água em vinho. Não é? Ele conta a parábola das 10 virgens, que era um casamento. Ele fazia visitas. Ele disse: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou ter contigo. E tantas refeições ele foi comer na casa onde aquela mulher chega, lava os pés de Jesus com as lágrimas, seca com seus cabelos, beija os pés do mestre e coloca no vaso de alabastro aquele perfume caro nos pés do mestre. Pois é, ele participava, ele se integrava em tudo que tinha, né? Ele andava em companhia de várias pessoas, de várias maneiras de pensar, de sentir, de agir. O mestre, ele não fugia do contato diário com todos os habitantes, sempre interferia com uma palavrinha amorosa, sincera, acima dos preconceitos, dos costumes, das tradições de raças, de religião, e amava. E nos ensinou a amar ao próximo. Mas ele não disse para nós amarmos as virtudes do próximo. Foi assim que ele nos ensinou, a amar o próximo como ele é, com as suas sombras e as suas possibilidades, tal qual como se acha no momento em que nós os encontramos na estrada, no caminho das nossas vidas. Amigos, estamos todos nós a caminho do amor, daquele amor sem fronteiras, do amor ágape, que a gente quer amar porque quer amar e não porque eu mereça ou aquela pessoa mereça ou não ser amada. Então, vivamos com naturalidade, respeitando a nós e também aos outros, participando efetivamente na sociedade com o nosso jeitinho peculiar de ser, lembrando, porém, que espírito algum evolui sozinho e nós havemos de nos agrupar. Então, eu vou terminar com uma frase que eu não sei de quem é, mas que resume: os fios de uma roupa dispersos não podem formar um agasalho. Abraços fraternos.